Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu saúdo a toda a igreja com a paz do Senhor. Amém? Abra a tua Bíblia, por gentileza, no segundo livro da Bíblia, o Êxodo, capítulo de número 3. Quero fazer minhas considerações aqui neste momento. Primeiramente, agradecer a Deus pela oportunidade que nos é concedida de ser um dos pregadores do 40º Gideões Missionários da Última Hora. Agradecer a Deus pela vida do pastor Adriano, sua muito digna esposa, a pastora Roberta. Obrigado pela confiança. Também pastor Zilmar Miguel, também tua esposa, a pastora Inês, e a todos os irmãos presentes. Eu confesso aos irmãos que eu estou aqui totalmente na dependência de Deus. Está comigo também aqui a minha esposa, irmã Monique, nos acompanhando. Pastor Samuel, ele daqui a pouco está chegando, que é o nosso pastor. Saúdo também meu amigo, já pregou na segunda-feira, pastor Regis, que maravilha. Pastor Arnaldo, um grande amigo também, evangelista Washington, tua esposa, irmã Roberta, missionária Carol está ali embaixo com teu esposo ali, irmão Michel. É muito gratificante agradecermos a Deus, porque eu tenho falado que o 40º Gideões Missionário da Última Hora, ele será um marco na história de muitas pessoas. Muitas pessoas. Marca este congresso. Ele vai mudar a história, porque a presença de Deus, ela é real desde o dia que começou, a qual eu tenho acompanhado a cada ministro, a cada pregador que deu lugar ao Espírito Santo de Deus aqui neste lugar. Assisti a todos com muita humildade, para também aprender um pouco mais. Deus está neste lugar, eu não tenho dúvida disso. Êxodo capítulo de número 3, a partir do versículo número 1. A partir do versículo número 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou. Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui, eis-me aqui. Versículo de número 7. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla terra, que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. E a igreja senta dando glória a Deus. Aleluia. Eu quero tematizar a nossa mensagem nessa tarde com o seguinte tema: as marcas de um missionário. Os Gideões missionário da última hora, ele só existe porque existe missionários no campo clamando, missionários que oram lá
Deus ouve a oração do missionário e levanta missionários aqui para abençoar a obra missionária. Todos que estão aqui nesta tarde, você é um missionário. Você faz parte de uma comitiva a qual Deus, Ele te recrutou, Ele te escolheu para que você também possa fazer missão. Você faz missão vindo para o congresso. Você faz missão orando a Deus pelos missionários. Você faz missão caminhando para o campo missionário. E você faz missão abençoando a obra missionária. Todo missionário, a primeira coisa para se tornar um missionário é ter a certeza que ele é chamado por Deus. Se não for chamado por Deus, não tem como ser um missionário. Porque todo missionário, ele passa por seus intempéries na vida, passa por adversidade, por momentos bons, também por momentos ruins, e o que o sustenta fazendo a obra se chama o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Trindade Divina. Somente o Espírito Santo de Deus faz com que o missionário permaneça no campo, faz com que todo adorador fique de pé para poder adorar a esse Deus. Todo missionário tem que ser chamado, tem que ter a certeza do teu chamado. Deus chamou Abraão, chamado para ser pai de uma grande nação. Deus chamou Moisés, chamado para libertar o povo da escravidão do Egito. Deus chamou Isaías, chamado para ser profeta e para anunciar a mensagem de Deus. Deus chamou Pedro e os apóstolos, chamados para pregarem o evangelho, chamados para serem pescadores de homens. Aleluia! Deus chamou a cada um deles e os capacitou para pregarem as boas novas, como foi dito no texto, que é o tema, aleluia, deste congresso. Pois os campos já estão brancos, a ceifa está próxima. Nós não podemos perder tempo, o tempo ele corre, o ponteiro do relógio ele roda, e nós não podemos perder tempo. Deus nos comissionou para que nós pudéssemos sermos pregadores do evangelho, levadores das boas novas, as almas que ainda perecem, as almas que ainda carecem de socorro. Marcos capítulo de número 16, versículo 15, nós vemos uma ordem do próprio Deus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Mateus 24:14 fala: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e depois disso virá o fim. Pois bem, o texto que acabamos de ler, ele fala a respeito de Moisés. Moisés, quando ele estava apacentando, aleluia, as ovelhas do teu sogro, ele chega ao monte e ele se depara com a sarça, que ela se ardia, mas ela não se consumia. E isso chamou muito a atenção dele, ao ponto de Deus falar: Moisés, Moisés. É interessante que quando Deus fala Moisés, Moisés, ele simplesmente fala: eis-me aqui. Será que você nessa tarde está preparado para ouvir Deus chamar o teu nome e você falar: Deus, eis-me aqui, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te adorar, eu estou pronto para te servir. Deixa eu falar uma coisa para você: você também faz parte desse exército escolhido por Deus para fazer uma grande obra. Muitas das vezes você olha para você e não consegue entender o momento das tribulações, das aflições, do sofrimento, aleluia, e muitas vezes dá até vontade de desistir. Mas eu quero falar para você, aleluia, muitos só vê Deus quando tudo está muito bem, muitos só vê Deus quando há a bonança, mas quando vem a prova, quando vem a falta, quando vem a luta, eles querem transferir esse ato para o adversário. Deixa eu falar uma coisa para você: o Deus que está aqui nesta tarde é o Deus que nos coloca em lugares, aleluia,
lugares maravilhosos, mas também é Deus que nos leva para o deserto, para poder, aleluia, aprendermos com Ele. Nem mesmo teu próprio filho, Ele foi poupado. Quem seria eu e você, aleluia, para sermos poupados e sermos levados para o deserto? Não, Deus só leva crente para o deserto para tratar, para ensinar, para criar maturidade, para dar a ele sabedoria, para que ele possa, aleluia, enfrentar os intempéries da vida. Deus leva para o deserto. Vamos entender o chamado de Moisés. Por que Moisés veio? Olha o que Deus falou: tenho ouvido eu o clamor desse povo. E desceu Deus e falou: Moisés, tenho ouvido eu o clamor deste povo, e vou lhe enviar até o Egito, para que você possa, aleluia, estar indo lá para poder pregar para este povo, para poder arrancá-los de dentro do Egito. O povo estava no Egito, eles não eram do Egito, entraram a convite e de repente veio uma nuvem negra, uma escravidão, uma prova, uma luta, aleluia, e muitos deles até mesmo não entendiam nada. Deixa eu falar uma coisa para você. No livro do Gênesis, no capítulo de número 15, no versículo de número 13, fala bem assim: então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Aleluia. Então lhe foi dito, sabe com certeza que a tua posteridade, aqueles que virão após você, será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, quando chamou Abrão, ele tinha 75 anos. A história diz que Abrão viveu por 175 anos, ou seja, 100 anos depois Abrão morre com 175 anos. Deus promete a Abrão um filho chamado Isaac. Isaac nasce, Isaac morre com 180 anos. De Isaac vem Jacó. Jacó morre com 147 anos. Aleluia. Jacó, melhor dizendo, agora ele tem os seus 10 filhos. De um ele se destaca, chamado José. Aleluia. José, ele vive 110 anos. Se você calcular a quantidade de anos, você vai ver que ultrapassa um pouco de 500 anos. Ou seja, antes que esse povo caísse em escravidão, antes que esse povo entrasse na prova, Deus já sabia, Deus já tinha marcado a história desse povo. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez você não entenda o momento da prova, da luta, da aflição, mas Deus conhece a tua história. Deus conhece o teu deitar, conhece o teu levantar, Ele conhece o teu andar e sabe aonde você vai, quando você vem. Deus tem o teu endereço, aleluia. Ele sabe a hora de tudo, e nada vai faltar para você, se você crer no poder da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que fala. Deus fala aí: a tua posteridade. A onisciência de Deus faz, aleluia, faz nós entender que Ele sabia do futuro, faz nos entender que Ele é o Criador de todas as coisas. Deus é o Criador de todas as coisas. Tudo foi criado por Ele. Nós não nascemos de uma experiência nem de ciência humana. Nós somos criaturas do próprio Deus, e Deus nos criou para louvar, para adorar, para bendizer, para exaltar o teu santo nome. Então me faça um favor, se você está entendendo esta mensagem, abra sua boca nessa tarde e glorifique e exalte o nome dEle, porque Ele se faz presente nesta tarde na casa. Ele já chegou, aleluia. Antes de nós chegarmos aqui, Ele já estava aqui. Ele é o único que não falta ao culto, que não atrasa, aleluia. E também é o último a sair, ou melhor dizendo, Ele não sai, Ele sempre se faz presente. Deus sabia que o povo iria cair em cativeiro, e falou até do tempo, 4 séculos, 400 anos de escravidão, aleluia. Às vezes nós olhamos para nós e não entendemos o momento de prova, de luta, de adversidade que passamos, aleluia, porque nós não conhecemos a palavra de Deus, aleluia. A apostasia, ela, aleluia, ela chega até aqueles que não buscam conhecimento da palavra, porque todo aquele que conhece a palavra, ele passa na prova, mas passa rindo, passa dando glória a Deus, aleluia, porque ele sabe que independente do momento adverso que está, Deus se faz presente. Está chovendo, Deus está presente. Está
fazendo sol, Deus está presente, está na prova, Deus está presente, está na bonança, Deus está presente. Quando você passar a conhecer mais e ter intimidade com Deus, você vai olhar para a prova e vai rir. Você vai, saber por causa de quê? Você sabe, estou na prova, Deus está na prova. O pneu do carro furou, Deus está aqui. O pneu do carro, aleluia, melhor dizendo, o carro bateu, Deus também está aqui. Pastor, Deus permite que batemos com o carro, permite. Deus permite que o pneu fura, permite. Deus permite que nós percamos a viagem, permite. Sabe por causa de quê? Porque Deus tem um amor pela sua vida, aleluia, e Ele não permite que a morte te toque fora do horário. Deus tem um horário, tem a data da sua vinda, do teu nascimento, e também tem a data, aleluia, da tua partida. Deixa eu falar uma coisa para você. Jeremias capítulo 1, versículo de número 4 diz: oh glória, antes que você adentrasse a madre, eu já te conhecia, e antes que você saísse da madre, eu te consagrei, e as nações eu te dei por profeta. Deixa eu ver se tem alguém que está entendendo o recado de Deus nesta tarde. Você vai olhar para a prova e vai rir dela. Alguns vão olhar para você e vai perguntar: por que ele nessa prova ele ri? Por que ele nessa prova não murmura, não reclama? É porque ele conhece a palavra, ele vive debaixo da palavra, ele conhece esse Deus. Quem vive debaixo da palavra, independente do tempo, está frio, está quente, está na prova, está rindo, está chorando, ele sabe que Deus está presente. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar, aleluia. Antes que você adentrasse a madre, eu já te conhecia, e antes que você saísse, eu te consagrei, e as nações eu te dei por profeta. Esse povo, eles entram no Egito a convite. 75 almas, quando saem do Egito, segundo diz a história, só de homens de guerra e a pé, 600 mil homens. Um povo que, aleluia, que era 75, agora é 2 milhões. Um povo que nem tinha perspectiva de vir, mas Deus tinha promessa, porque para Deus dar, aleluia, Isaac a Abrão, Deus não olhou para a idade de Abrão, muito menos para a esterilidade de Sara. O nosso Deus, Ele é perito, aleluia, em trabalhar em meio daquilo que é impossível. É impossível para você, mas não é impossível para Deus. Quando você vê o mundo como está, guerras, batalhas, lutas que está passando, às vezes o homem do mundo secular, ele fala para você: não entende por que esse irmão adora tanto, essa irmã adora tanto, está na prova, está na luta, mas está adorando, é porque ele conhece a palavra. Provérbios capítulo de número 28, versículo 5, fala que o homem mau, ele não entende juízo, mas os que confiam no Senhor, esses entendem tudo, aleluia. Está na prova, mas está adorando. Eu não sei aonde que esse povo, com 3 séculos e meio de prova, eles começaram a buscar e clamar a Deus. A única coisa que eu sei, eles poderiam não ter vivido no tempo de José, mas eles sabiam que existe um Deus, porque a história ela fica, a literatura ela fica, aleluia. A história diz que esse povo sai do Egito no ano de 1445 antes de Cristo, ou seja, quando eles estavam com 350 anos de cativeiro. Se formos darmos para 430, nós vemos Deus entrando na história. A história diz assim: tinha uma nação chamada a nação dos Íxios. Eles eram a 17ª dinastia da época. O Egito era a 18ª dinastia da época. O Egito sabia que por várias vezes eles foram já oprimidos pelos Íxios, e quando eles olham para os Íxios e vê que os Íxios, eles simpatizavam com o povo hebreu, eles olharam para o povo hebreu e falaram: olha, eles vão se juntar, um com o outro, eles vão formar um grande exército e vai tomar o Egito para eles. Então vou fazer uma coisa, eu vou oprimir esse povo. O faraó da época, ele pega o povo e começa a oprimir. Olha, vocês vão para o campo cuidar, vão construir palácios, vocês vão plantar, vocês vão construir torres faraônicas, eu vou oprimir vocês. E parece que o povo ia trabalhando, e parece que esse povo ia se multiplicando. Faraó olhou e viu que nada adiantava. Eles vão fazer diferente. Antes que eles cresçam, eu vou começar a fazer diferente. Eu vou permitir, vou criar um decreto e falar que toda criança que nascer do sexo masculino, essas crianças, elas serão mortas, porque o exército não pode se multiplicar. O Egito, ele não vai ser tomado por este povo, aleluia. Faraó não sabia nada dos 350 anos atrás, que o
próprio Deus já tinha escrito a história e tinha falado o que iria acontecer com o povo, aleluia, do Egito. Esse povo estava lá, estava construindo as suas pirâmides, estava no campo trabalhando. Agora o decreto era: criança masculina não vai nascer, mas aparece 2 parteiras, aleluia, esse Frai Poá, aleluia, chefe das parteiras. Todas as vezes que as hebreias iam ter uma criança, elas atrasavam o parto. O decreto de Faraó era para que matasse. É interessante, eu vejo todo mundo pregando sobre Moisés, falando de Moisés, mas não vejo ninguém dando honra a essas 2 parteiras. Elas não aparecem na história, mas se não fosse elas desrespeitar o decreto de uma autoridade naquela época, aleluia, o menino Moisés não teria nascido. Mas foi Deus, aleluia, que levantou essas mulheres. Deus levanta pessoas na data certa, no momento certo, para usar no momento certo, aleluia. Eu quero falar para você nessa tarde que Deus te levantou, Deus te guardou, Deus te protegeu para te usar. Então deixa Ele te usar, não fique se travando, deixa Ele te usar. A palavra de Deus diz também, através de Arão e Joquebede, eles sabiam do decreto. Eu falo sempre que Arão e Joquebede, eles foram ousados, sabia, aleluia. Os outros casais, eles temiam se relacionar e ter filhos, porque sabiam que o decreto era para a morte da criança, se fosse do sexo masculino. Mesmo assim, eles não temeram o decreto do Faraó, aleluia, confiaram em Deus. Isso se chama fé, isso se chama crer e acreditar no poder divino, aleluia. Faraó oprimiu, mas Deus entrou na frente. Moisés não vai nascer para Faraó, mas Deus já tinha marcado na história, aleluia, 350 anos atrás. Por que 350 anos? Deixa eu explicar para você. O menino Moisés nasce, ele não é morto, ele vive com a mãe por um tempo. É interessante, uma coisa que me chama a atenção: o momento era de prova para Joquebede, aleluia. Na mente de Joquebede não passava que ela geraria um filho, e mais do que isso, ela iria gerar uma criança e iria ganhar salário para cuidar do teu próprio filho. Meus irmãos, Deus é esse. Deus, Ele pega as trevas, a escuridão e transforma em luz, aleluia. Está difícil para você não entende, mas Deus está trabalhando. Não fala que Joquebede tinha salário. A única coisa que eu sei é o seguinte: que Joquebede gerou, aleluia, cuidou do teu filho por um tempo, depois colocou ele no cesto betumado do Rio Nilo, e foi criado esse menino. Agora Moisés foi criado pela filha de Faraó. Miriam vai pelos cantinhos e fala: por que você quer que eu arrumo uma mulher das hebreias para cuidar desta criança? Miriam já estava estrategista, porque crente sabe assim, irmãos, ele tem estratégia para vencer as batalhas e as guerras do inimigo. Crente não murmura, crente não reclama, crente ora, jejua, consagra, ele glorifica, porque ele sabe, aleluia, que independente do momento, prova ou não, Deus está presente também na prova, aleluia, glória a Deus. Arão e Joquebede, eles se relacionam. Agora eles têm Moisés. Moisés, ele é criado dentro do Egito. Moisés, ele vive por 40 anos dentro do Egito. Moisés, ele se especializa na ciência, na matemática, na engenharia, na astronomia, aleluia. Ele não entende nada, mas Deus estava preparando ali. Estava no deserto, estava ali no Egito, mas Deus estava preparando ele para alguma coisa lá na frente. O povo estava sendo massacrado, construindo pirâmides. Eles estavam também sendo preparados para alguma coisa. Deus sabia que para levar esse povo para o deserto, era necessariamente, primeiramente, prepará-los para que eles pudessem chegar no deserto afinado, aleluia. Eu entendo que a ciência, a matemática, a engenharia, tudo aquilo que Moisés, ele aprendeu, foi criado para que ele foi criado, aleluia, aprendido por ele, para que ele pudesse usar todo o teu conhecimento lá no deserto, porque no deserto ele teria que criar tendas, construir tendas, ele teria que saber através da astronomia, os horários que o sol se pôr, o horário que o sol ia aparecer, o horário que o sol ia sair. Não estamos falando em caminhar em sol, no sol escaldante, nem andar na noite escura, porque para isso Deus criou uma nuvem para proteger o povo de dia do sol escaldante, aleluia, e uma nuvem de fogo para caminhar com eles à noite pelo deserto. Deus sempre, aleluia, ele cria alguma coisa para tirar o crente da prova. Moisés ele saiu do Egito e foi para Midian. Ali nos diz a palavra de Deus que Moisés, ele vive por um período de 40 anos, aleluia, 40 anos de Moisés
aleluia, sendo criado dentro do Egito, me faz lembrar, pastor Adriano, do 40º Gideões missionários da última hora. 40 anos, aleluia, vivido fora do Egito, me faz lembrar do 40º Gideões missionários da última hora. 40 anos de chuva, aleluia, quando Noé estava na terra, me faz lembrar, aleluia, do 40º Gideões missionário da última hora. É por isso que eu estou falando para você, isso será um marco na vida de muitas pessoas. Esse evento, aleluia, não é por acaso, aleluia. Os Gideões missionários não está implantado na cidade de Camboriú por acaso, aleluia. A cidade de Camboriú será impactada pelo poder da glória de Deus, melhor dizendo, ela continuar sendo impactada pelo poder da glória de Deus. É desde o dia da primeira pregação, a qual eu assisti, aleluia, com o pastor Niltinho. Ele estava pregando, eu assistia dele, assisti o pastor Rei e todos os outros pastores mais. Eu assisti a pregação, e as pregações de cada um falavam muito sobre oração. Vamos orar, vamos buscar. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, aleluia, é o tempo que às vezes prega, com todo respeito, eu não estou aqui para confrontar, nem para apontar ninguém, mas com todo respeito, quando você pegar esse microfone para pregar, esquece o problema dos outros e pregue a palavra, porque tem almas que estão perecendo e precisa ouvir a palavra. Nós não fomos levantados na terra para poder nos guerrear um pelo outro. Eu não estou aqui para brigar com você, eu não estou aqui porque eu sou melhor do que ninguém. Eu me considero nesse momento o mais pequeno na casa. Eu vou aproveitar a oportunidade para pregar a palavra, porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra restaura, a palavra transforma, a palavra batiza com o Espírito Santo. E se você crer no poder da palavra, deixa Deus te usar nessa tarde. Aleluia. Deus está aqui neste lugar. Deus está aqui neste lugar. Nós estamos com um problema agora na mídia a respeito de um jovem. Eu estou vendo quantas chicotadas esse jovem está levando. E a minha função como servo de Deus, como crente, não é apontar o erro de ninguém. Quando eu estou vendo que o meu irmão está errando, ele está caído, a minha função não é apontar, é orar. Sabemos, é claro que para ser um pregador, para ser um pastor, para ser um missionário, tem que ter história. Todo pregador tem uma história. Todo missionário tem uma história. Tem missionário que vem para cá pela misericórdia. Eu tenho acompanhado pela mídia alguns missionários, a qual nós nos conhecemos. Temos o pastor Pedro lá do Acre, o pastor Luciano, que também nos acompanha ele lá na Paraíba. O pastor Regis, recebemos vídeo dele também. Então eu vejo a obra que esses homens fazem. Os Gideões é maravilhoso, está lindo. Mas se os irmãos pudessem entender o que acontece pré-Gideões, eu tenho acompanhado os momentos de oração, de oração, o tempo de os irmãos, toda a diretoria, toda a coordenadoria dos Gideões. A festa, ela está bonita, o altar está bonito, os pregadores bem vestidos, tudo bem arrumado, mas tem um preço a ser pago nesse lugar. Quem está aqui, meus irmãos, não caiu de paraquedas. Se é menino, não tem problema, vamos orar. O que importa é que Deus levanta ele mesmo. Será que tem alguém pregando e falando dele com medo de perder espaço? Com todo respeito, quando você é pregador, falando de pregador, é porque ele tem medo de perder espaço. Tem medo de perder espaço. Eu glorifico a Deus por Deus ter me presenteado esse ano como um dos pregadores dos Gideões missionários da última hora. Eu já venho para os Gideões, pastor Adriano, desde o ano de 2011. Só Deus sabe o que eu tenho passado de 2011 até 2025. E eu estou aqui debaixo da misericórdia do Senhor. Eu estou aqui porque eu sou dependente 100% de Deus. Eu não sou nada sem Deus. Quantas provas, quantas lutas, quantas adversidades, mas Deus me sustentou. Eu tenho história. O missionário tem história. O crente tem história. Aleluia. Às vezes você vem todo arrumadinho, bonitinho, andando com carro importado. Você fala, nossa, aquele irmão é um playboy, aquele irmão é isso, é aquilo. Não, você não conhece a história desse irmão.
Você não sabe quem é ele, você não sabe de onde ele saiu, como ele veio. Eu não tenho testemunho que eu traficava, roubava, matava, não. Mas eu tenho testemunho de prova, de luta, de trabalho. Aleluia. Quem nos guardou até hoje foi Deus. Se não fosse a tua misericórdia, eu não estaria aqui. Quantos aqui passaram pela pandemia? Quantos aqui passaram pela pandemia? Aí a pergunta para você é o seguinte: quantos que morreram na pandemia? E fica outra pergunta. É isso aí. Olha eu aqui. Você acha que Deus te poupou da pandemia à toa? Ele não nos poupou para ficarmos engadeando, brigando, discutindo. Ele nos poupou, sabe para quê? Para que nós possamos pregar a palavra, para que nós possamos abençoar missões, para que nós possamos sermos os missionários da última hora. A colheita, o campo está branco, está aguardando a pregação do Evangelho. Nós temos uma responsabilidade. E Deus não vai passar essa responsabilidade para outra pessoa. Você não está aqui porque você é bonitinho, você é o melhor. Não. Nós estamos aqui por causa da misericórdia do Senhor. Estamos aqui, eu sei que muitos lá fora vão falar: nossa, ele está pregando nos Gideões, que bonito, que lindo. Quando você sai numa lista para pregar nos Gideões, aí você sabe quem é amigo e quem não é amigo. Que todo mundo começa a te ligar, começa a te cumprimentar, levantar a mãozinha para você. Mas quando você está na prova, na luta, chorando, aleluia, são poucos aqueles que te abraçam, que falam: eu estou com você, conta comigo, eu estou orando por... Irmãos, quantas pessoas que eu nem conheço, falaram: pastor, estou pagando preço por você, pastor. Eu estou pagando preço por você. E a pergunta é: quanto preço você tem pagado para alguém? Quantas vezes você tem se ajoelhado e falado: Deus, hoje eu não quero consagrar pela minha vida, eu quero consagrar pela irmã fulana de tal, pelo irmão fulano de tal, eu quero consagrar pelos missionários, eu quero ser um abençoador de missões, eu quero somar com esta obra. Aleluia. Muitos querem chegar até aqui, sabe para quê? A querer aparecer. Aqui não é lugar de aparecer. Isso aqui não é teatro. Pregador não é ator de filme, nem artista, não é artista de filme, nem ator de novela. Deus nos chamou para ser pregador da palavra. E aqui eu tenho vários pregadores aqui, amigos. Pastor Júlio Fagundes, meu grande amigo. Pastor Natan Marcel pregou ontem. Pastor Rodrigo Maurício. Nós nos conhecemos. Nós passamos pela caminhada da obra. Nós não caímos de paraquedas. Deus, Ele preparou o tempo e a hora. Deus sabe a hora e o momento certo dele abençoar cada vida. Você não está aqui por acaso. Deus não te poupou por acaso. Deus conhece a tua história. Deus conhece a tua história. Eu falo que há 3 tipos de missionário. O missionário do presente é o que faz missão hoje. O missionário do futuro, ele está aqui. Você vai ser um missionário, vai ser um grande missionário. Você vai ser um grande ganhador de almas. E temos o missionário do passado. Quem é o missionário do passado? É aqueles, por não entenderem as provas, as labutas, as adversidades, eles simplesmente viraram as costas para Deus, apostataram-se da fé. E nessa tarde, eu creio que é tarde de salvação de almas. Tem pessoas que estão aqui pela misericórdia do Senhor. Tem pessoas que veio aqui como eu vi na minha primeira vez. Eu lembro que na minha primeira vez, eu não tinha dinheiro nem mesmo para comer direito. Eu não esqueço disso nunca até hoje. Estou com tempo, um pouquinho de tempo ainda. Eu me lembro que eu conversei com meu amigo evangelista Washington. Ele falou bem assim: varão, eu fui para o Gideões com R$300 na carteira. Aí eu peguei, enchi o meu peito e falei para mim mesmo: eu vou com mais, porque eu tenho condição. Eu não esqueço disso nunca. A primeira caravana das vitórias, com a missionária Suzana está até ali. Eu lembro que eu vim para os Gideões em 2010. Deus me deu uma visão, eu peguei e não vi, falei: não vai dar para mim. Mas em 2011 eu vim com ela para os Gideões, vim 2 vezes, 2011 e 2012, com a caravana das vitórias.
Eu me lembro que naquele dia estávamos na pracinha de Eucalipto em Vila Velha. A minha esposa me liga e fala: Denilson, eu estou precisando de dinheiro. Eu tinha R$250 no banco, não tinha nem 300. Quando ela pediu, eu falei: vamos dividir. Aí eu falei: tem 250, vamos dividir. Eu não sei aonde, mas desapareceu 100, ficou 150. Eu falei: fica você com 80, fica com 70. Eu vou com o cartão, me viro para lá. E vim para os Gideões. A cada lugar que passava, Deus honrava. Deus não deixou passar fome, não deixou passar necessidade. Sabe por causa de quê, irmãos? É porque Deus cuida. Deus conhece os teus servos. Deus conhece os teus filhos. Deus muitas das vezes nos coloca em prova, não para nos matar, mas para nos ensinar, para nos instruir. Por mais que você ache que você tem, que você pode, Deus vai te levar para o deserto. Ele vai te preparar. Ele vai te preparar para uma grande obra. Deus tem uma grande obra na sua vida. A você que nos ouve aí pela internet, Deus tem uma grande obra na sua vida. E essa noite, melhor dizendo, essa tarde, é tarde de salvação de alma. É tarde de voltar para os caminhos do Senhor. Você não pode ficar da maneira que está. Você não é um missionário falido, derrotado. Deus te chamou. A luta que te oprimiu lá atrás, ela não te matou, e Deus ainda te sustentou com vida, porque Ele sabe que você vai voltar para a presença dEle, e vai ser um grande pregador de almas, vai ser um grande arrebanhador de vidas. Quando Moisés estava lá cuidando da sua ovelha, Deus está falando com Moisés bem assim, parece que eu vejo Deus falando: Moisés, você vai passar a cuidar de ovelha, para você aprender a cuidar de gente. Moisés, lembra da ciência, lembra da matemática, da engenharia, da astronomia. Não fica inchado não. Eu te preparei para algo novo. Deixa eu profetizar algo na sua vida nessa tarde. Aqui tem pessoas aqui que serão engenheiros, serão médicos, serão matemáticos, serão grandes empresários. Você crê nisso? Mas deixa eu te falar uma coisa para você. Quando Deus te levantar, te colocar num lugar elevado, não se humilhe mais. Fale: Deus, eu não tenho nada, é o Senhor que me deu, a tua misericórdia me alcançou. Deus vai usar o teu conhecimento como médico lá na frente, para você ir no campo cuidar de pessoas que estão lá precisando de socorro. Deus vai usar a tua engenharia para você socorrer às vezes um irmão que não tem condição de pagar o engenheiro, porque Deus faz isso. Eu não sei porque pessoas que crescem na vida, em vez de se humilharem, em vez de falar: obrigado, Senhor, por tudo que eu tenho, elas começam a bater no peito e falar: eu posso, eu faço, eu aconteço, foi tudo por mim. Meus irmãos, nós não nos levantamos da cama se Deus não permitir. Você não saiu da tua casa por acaso, aleluia. Deus não te acordou nesta manhã por acaso. Deus não te trouxe da tua cidade por acaso, aleluia. Deus te trouxe para você ser tomado pelo poder da glória de Deus que está em Camboriú. Deus já usou vários pregadores, vai usar mais pregadores ainda. Então aproveite para você se alimentar, aleluia, e não deixar o inimigo roubar a tua vitória. Você vai voltar, aleluia, para a tua cidade, para o teu estado, e quando você vai colocar o teu pé dentro daquela, botar o pé no chão, você profetiza sobre aquele lugar, profetiza sobre a tua casa, profetiza sobre o teu estado, sobre a tua família, profetiza. Não deixe, aleluia, que nós venhamos continuar da maneira que está. Eu tenho a plena e convicção, certeza do que eu vou falar. Os dias para os nossos adversários está contado, aleluia. Isaías capítulo 10 versículo 1 fala, aleluia: ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivães que as escrevem. Ai daqueles que decretam leis injustas e dos escrivães que as escrevem. Ei, o nosso adversário, ou ele se converte, ou Deus arranca ele do nosso caminho, mas a igreja não vai perecer por causa do adversário, aleluia. Camboriú, o congresso Gideões missionário da última hora, não vai acabar por causa de fofoquinha, mentirinha, me disse por aí afora. Você não vai perder o teu ministério por acaso. Deixa fofocar, deixa mentir, deixa falar o que quiser. Você é um sonhador, é igual José, está na prova, não se preocupa. Eu sou José da prova, mas eu tenho certeza que Deus está preparando uma passarela para ele passar como governador. Você está preparado para receber o melhor daquilo que Deus tem para você. Você que me ouve pela internet, na plataforma do YouTube, você está preparado para receber aquilo que Deus tem para você? Eu quero finalizar agora, mas fazer uma pergunta.
Alguém nessa tarde que está nos visitando, que veio para Camboriú, e sempre vem, e que você está afastado ou afastada do caminho do Senhor. Levante as tuas mãos onde você estiver. Se coloque sobre os seus pés e vem aqui se você está aqui. Você que está na internet, você que está afastado, afastada do caminho do Senhor, que ainda não aceitou Jesus. Você quer voltar para os caminhos do Senhor, você quer aceitar Jesus como verdadeiro e único Salvador na tua vida. Entregue a tua vida para o Senhor, não a outro caminho. A oportunidade é agora. Eu tenho 20 segundos. E se você está aqui conosco, se coloque sobre os seus pés. Vem aqui, eu quero orar pela sua vida. Eu sei que Deus tem salvação para a tua casa, para a tua alma, para a tua família. Deus, Ele quer mudar a tua história, Ele quer mudar o teu cativeiro. E esse é o momento. Se coloque de pé, por favor. A igreja, por gentileza, se coloque de pé. Aleluia. Eu preciso de 30 segundos para fazer uma oração. Posso orar? Feche os teus olhos onde você estiver. Deus, aqui estão essas pessoas, Senhor, nessa tarde do dia 2 de maio de 2025. O Senhor conhece o coração de cada um, conhece o sofrimento, a luta e a prova. E eu tenho a plena e convicção, certeza que Ele entendeu o que foi pregado nessa tarde. Ó Deus, que o Senhor possa mudar a situação da história dessa pessoa, mudar esse cativeiro, repreender este mal que assola a vida dessa pessoa. Se há enfermidade, o Senhor cura. Se há libertação, o Senhor liberta. Mas faça, Deus, alguma coisa, nós pedimos nessa tarde. Senhor Deus, toma em tuas mãos a cada vida, cobre cada um com teu sangue. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém.